Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos meditar no livro de Números, capítulo 13, versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Amém? Irmãos, esse texto é a passagem da tentativa de entrada do povo de Israel na terra prometida, Canaã. Como vocês sabem, Deus prometeu para o povo uma terra que manava leite e mel. E Moisés era o líder, ele foi levantado como líder para essa missão. Só que Deus ordenou que enviassem 12 homens para espiar a terra, né? E Moisés separa os homens para poderem entrar na terra e espiá-la, ver se era tudo aquilo mesmo que Moisés havia falado para o povo. Mas a intenção era mostrar as bênçãos, a fertilidade da terra. Muitas das vezes Deus está querendo mostrar para você que o que Ele tem para a sua vida é grande. Deus tem coisas grandes. A palavra do Senhor fala que coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. E nem subiu o coração do homem são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse povo estava acostumado a viver no Egito. Trabalhavam, amassavam barro para Faraó, eram escravos em troca de alimento, em troca de pepinos, tomates. E era um povo que murmurava muito porque sentia falta do Egito. Mesmo apesar dos desconfortos de trabalhar no Egito, de viver ali naquela terra, e não ter, esse povo sentia falta, porque no deserto eles não tinham a alimentação a qual eles estavam acostumados. Então o desejo desse povo era voltar para o Egito, porque no Egito tinha carne. Primeiro eles reclamaram que não tinha água, aí Deus faz a água brotar na rocha. Depois eles reclamaram do fato de não ter alimentos, aí Deus enviou um maná. E aí eles começam a reclamar: olha, só isso que a gente tem nesse deserto, um maná. E aí Deus envia codornizes, que são aves, para eles se alimentarem de carne. Apesar de não ser a alimentação de costume desse povo, porque eles estavam acostumados com melões, alhos silvestres, a fartura da carne do Egito, pepinos, tomates. Apesar de não ser a mesma alimentação do Egito, mas Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada no deserto. Ah, mas não é aquilo que eu estou acostumado. Sim, porque você ainda não chegou lá. Você largou uma terra que apresentava fartura, porque o Egito era um país, era uma das nações mais ricas daquela época. Parecia loucura sair do Egito, sair de um país próspero desse, onde a gente tem tudo, do bom e do melhor para se alimentar. Mas o que adianta? Você se alimenta do bom e do melhor nessa terra, mas você não se alimenta do bom e do melhor do céu. Porque você não tem tempo para cultuar o Senhor aí no Egito. Porque no Egito, apesar de ser uma das nações mais ricas, e você ter condições de ter uma certa, entre aspas, prosperidade, você é escravo. Você trabalha para os outros. Trabalha, mas não conquista nada. Trabalha, mas não se desenvolve intelectualmente, espiritualmente, financeiramente. Você vive a vida em função do trabalho. Algumas pessoas até falam assim: ah, mas eu tenho uma certa fartura. Eu consigo isso, eu consigo aquilo com esse trabalho, né? Igual eu consegui esse pepino, esse melão, esses negócios, eu não tinha. Não, olha só, a gente não tem que ficar agradecendo o tempo inteiro pelas migalhas que Faraó nos dá. O diabo vai sempre te dar migalhas. Ele não vai te dar uma terra abundante. Ele não quer que você tenha tempo de servir a Deus. Quando o diabo fala para Jesus no deserto: Jesus, toda essa riqueza aqui eu vou te dar, se você se curvar e me adorar. Veja bem o que o diabo está falando. É só se você se curvar e me adorar. Então a gente não tem que ficar se curvando diante das bandejas do diabo. Ah, é propostas que só visam a área financeira, só dinheiro, mas e o tempo de qualidade para Deus? E um tempo para você ter um sono de qualidade para a sua família, para os seus filhos, né? Porque assim, se você também não cuida da sua família, o diabo vai cuidar. Se você não cuida da sua saúde, o que adianta tudo isso se você está afetando a sua saúde, a sua vida espiritual? Já não tem um bom tempo para orar, para ler a palavra. Então, o que Deus queria para esse povo, sim, era dar prosperidade. Mas numa terra que seria deles, numa terra que teria fartura, prosperidade,
mas era necessário passar um tempo no deserto. Essa terra estava ocupada. Essa terra se chamava Canaã. Não era uma terra desocupada, não era algo assim que você vai entrar ali, vai ter tudo do bom e do melhor, assim de mão beijada, não. Era necessário lutar para entrar naquela terra. Sem luta não tem vitória. Então, assim, Deus, a princípio, ele supre as necessidades desse povo no deserto. Porque no início, sim, você larga um local para outro local, você pode passar por um deserto. Poxa, eu não conheço ninguém aqui nesse deserto. É um local novo. Não tem a mesma prosperidade. Eu estou num local assim que eu não gostei muito. É um local assim, parece inabitável, sabe? Que coisa ruim, que sensação ruim. Eu não tenho do bom e do melhor. Mas você está caminhando rumo à terra prometida. Você ainda não chegou lá. Que você está precisando de alguma coisa? Ah, eu preciso de água. Então Deus vai lá, bate na rocha. A água jorra da rocha. Né? A água sai da rocha, pois a água está saindo da onde menos se imaginava que fosse sair. Quem imaginou que sairia água de dentro de uma rocha, que é uma coisa tão seca, tão consolidada? Mas Deus está mostrando que não, essa água aí não é da natureza, é uma água que jorra de mim, porque a rocha é Jesus. Olha como que Deus está falando, eu quero te sustentar nessa caminhada com Deus, nesse deserto que é servir a Deus, nesses direcionamentos que Deus está te dando na sua vida, vai por aqui, vai por ali, eu estou querendo ser o seu sustento. Às vezes a gente está preso muito ao sustento material, que o Egito, que o mundo nos dá. E Deus está falando, está faltando para você um sustento espiritual, uma água que brota da rocha. E aí o povo caminha mais um pouco, mas agora sente fome. O alimento que eles trazem do Egito já não é suficiente, porque o povo sai do Egito com alimento. O povo sai do Egito não só com alimento, mas com ouro e prata. Deus não deixou o povo de Israel sair com as mãos vazias, não. Você não vai sair do Egito com as mãos vazias. Você vai levar uma certa prosperidade. Só que a fome estava batendo no povo. Precisavam de alimentos. E de repente Deus prepara o maná. Eles pegam aquelas sementinhas, pareciam sementinhas de coentro. Eu não sei se é coentro ou coentro. São pequenas sementinhas. E eles produzem como se fossem bolos. Eles se alimentam daquilo. Deus não está faltando nada. Deus não permite faltar nada. E aí vai passando mais um tempo. E o povo de Israel, ele sente falta da carne, porque a carne, os animais que vieram com eles do Egito também como é que a gente pode dizer? Os animais vão ser ingeridos pelo povo, e o povo precisa comer carne. E o povo começa a falar, olha, o máximo que a gente tem nesse deserto é esse maná. Não é possível, mas é isso que Deus quer para a vida da gente. Porque quando a gente está na direção do Senhor, às vezes quem está do nosso lado não entende. Na nossa família, o nosso meio social. Se você soube assim, nossa, você é louco, largar o Egito onde você tinha tudo para passar por esse deserto. Eu jamais faria isso que você está fazendo, eu jamais tomaria essa decisão precipitada, mas não foi uma decisão precipitada, foi uma decisão direcionada pelo Senhor na sua vida. Mas quem está do nosso lado não entende, porque quem está do nosso lado está pensando na fartura, que é você ter pepinos, tomates, melões e carne em abundância no Egito. Você trocou tudo isso para poder viver nessa miséria ou para viver nessa ausência de prosperidade? Não é possível comer esse maná? É isso que você está falando que Deus está querendo fazer na sua vida? Porque a pessoa não está vendo a terra prometida que Deus tem para te dar. Então não dá ouvido a esse murmurador. Não dá ouvido. Você está na direção do Senhor, do Espírito Santo. E você vai caminhando naquele deserto. Deus enviou as codornizes para alimentar aquele povo. Aves. E o povo se alimenta. E aí o tempo vai passando e agora chega um tempo. Chegou um tempo que o povo tá no deserto de Parã, tá? E Deus fala para Moisés assim, Moisés pega 12 pessoas aí, pega um de cada tribo, tá? Envia homens para poder espiar essa terra prometida. Dá uma olhadinha o que eu tenho para vocês. Aí Deus falando assim para vocês, olha, eu quero que você enxergue o que eu tenho para vocês. É coisa grande e firme, e de que não sabes. E esses homens entram na terra prometida. Eles entram,
e eles começam a olhar a fartura daquela terra. A palavra do Senhor nos diz que era necessário 3 homens para carregar um cacho de uvas, irmãos. Tá? Foram 2 homens com uma vara. Perdão, é o versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Não era fácil carregar aquela fartura. Não era fácil carregar aquela prosperidade. Muita bênção o Senhor tinha para aquele povo, mas era só se o povo entrasse naquela terra. Era um povo acostumado a comer bem. Sim. Era um povo, eu não vou falar aqui que era mal acostumado, mas eles estavam acostumados com tudo, com as coisas boas que o Egito proporcionava. Eu estou falando em termos de alimentação. Mas era um povo acostumado também a ser maltratado, tá? Acostumado com humilhação, com uma vida dura, uma vida de escravo, uma vida de muito trabalho, muito, trabalhavam muito. Uma vida espiritual vazia, porque não tinha muito tempo para Deus. O que adianta trabalhar tanto, ter melões, pepino, tudo do bom e do melhor para se alimentar, mas não ter tempo de qualidade para Deus, tempo de qualidade para sua família e para outras coisas mais, para sua saúde, como eu já mencionei aqui. Ou seja, era um povo mal acostumado. Muito mal acostumado. Mas eu estou acostumado com coisa boa, eu gosto de ter do bom e do melhor. Sim, mas para você ter do bom e do melhor, você tem que trabalhar demais. Deus está querendo que você abra a mão do Egito. Deus está querendo que você abra a mão dessa prosperidade, para Ele te dar uma outra prosperidade muito melhor. E abrir mão é difícil. Muito difícil. Moisés, criado no palácio de Faraó, dentro do Egito, com as melhores condições de educação. Provavelmente Faraó queria colocar Moisés, que era considerado um neto, numa posição de destaque no Egito. Quem sabe ele não seria o futuro Faraó. Mas quando ele percebe que ele pertence ao povo hebreu, ele faz uma escolha. Olha, eu sou maior de idade e agora eu estou escolhendo largar o Egito, que me ofereça tudo do bom e do melhor, para pertencer ao povo hebreu. Não quero mais ser filho da filha de Faraó. Isso está lá em Hebreus capítulo 11. Tá? Hebreus capítulo 11, eu vou dar uma olhada aqui, só para você ter uma noção mais ou menos do texto, que o Senhor, ele nos direciona. Capítulo 11, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés não ficou com medo da cólera, da ira do rei do Egito. Ele preferiu ser filho dos hebreus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele estava renunciando à herança de família. Ele estava renunciando a tudo aquilo que ele tinha ali naquela região. Agora, o povo de Israel não. O povo de Israel é muito diferente de Moisés. O povo de Israel não foi criado no palácio de Faraó. O povo de Israel não teve a infância farta que Moisés teve. Eles eram escravos, eles trabalhavam muito em troca de alimentos, mas eles não queriam sair do Egito. Eles poderiam até querer, mas eles queriam sair direto para a Terra Prometida. Não era assim. Então, quando Moisés fala sobre o projeto de sair do Egito, muitos ficam se queixando. Mas passar pelo deserto? Muitos ficam olhando assim, mas no final eles saem do Egito. Só que o deserto não era o local onde eles queriam estar. Eles aceitam até ir com Moisés, aceita até ir com você, mas eu quero a Terra Prometida, eu não quero o deserto. Então, às vezes, quem está do nosso lado, que está caminhando com a gente, às vezes não quer passar pelo deserto com a gente. Mas tem que passar. E foi difícil, né? Porque o povo foi ver a terra, os espias, e eles olharam assim, viram a fartura da terra. Mas eram 12 espias. 2 super se animaram. Quem foram eles? Josué e Caleb. Essa terra é farta, tem tudo do bom e do melhor,
e nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. E 10, a maioria olhou a terra, mas começou também a principal observação não foi a fartura. Porque compreenda que esse povo estava acostumado com o Egito. Eles não tinham tanta fartura assim, mas eles tinham do que comer. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, a gente não tem do melhor, a gente não tem muito, nós não somos ricos, mas temos que agradecer pelo que nós temos. É verdade. Só que tem gente que tá com a mentalidade de escravo, de trabalhar muito para ganhar pouco, de trabalhar muito para ter as coisas. A vida é dura, a vida é assim mesmo, mas a vida é dura mesmo. E esses espias, esses 10 espias, eles olharam o tamanho das montanhas. Eles ficaram olhando, observando o tamanho, que era quase impossível escalar aquelas montanhas. Eles ficaram olhando as dificuldades da terra, os gigantes. Eles ficaram observando isso, os rios que eles teriam que atravessar, muito profundos. As cidades que eram fortes e poderosas. Tá? E os gigantes que eram muito difíceis de serem vencidos, segundo eles. Então eles ficaram olhando só as dificuldades. Se você ficar olhando só as dificuldades da vida, as lutas que você vai ter que passar para chegar na Terra Prometida, que vai te dar fartura e descanso, não é fartura com muito trabalho, é fartura com descanso, com uma vida regalada, e principalmente uma vida espiritual, tempo de qualidade para Deus, você nunca vai entrar nessa Terra Prometida. Nunca vai entrar. Porque eles teriam que lutar para entrar. Então, 2 espias, como eu mencionei, Josué e Caleb, eles acreditaram. Eles ficaram super animados. Porque eles não ficaram olhando para as dificuldades. Mas os outros 10 começaram, a palavra do Senhor menciona aqui, eu vou ler aqui, versículo 30, 31 e 32 do capítulo 13 de Números. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a fé de Caleb, nós vamos prevalecer. Vamos subir a essa terra, que nós vamos vencer. É assim que você tem que pensar. Eu vou chegar lá, eu vou conquistar. Eu vou vencer porque Deus me fez uma promessa. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então aqueles homens não creram na promessa do Senhor. Aqueles homens falaram bem assim, olha, a gente não vai conseguir porque o povo é mais forte do que nós. Ou seja, a maioria que está ali está muito mais forte, muito mais bem preparada, a gente não vai conseguir. Essa é a voz do diabo que você não deve dar ouvido. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar a terra que mana, que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só, eles estão infamando a terra, eles estão falando mal da bênção do Senhor. Falando que Deus está prometendo uma coisa impossível. Tem gente do nosso lado que é assim. Você tá louco que eu vou entrar nessa terra? Vou nada, vai sozinho. Se você quiser, vai sozinho, porque eu não vou. Você tá doido que eu vou enfrentar esse gigante? Passar por essa situação, essa dificuldade? Eu vou nada. Então o povo ali, 12 espias, 10 infamaram a terra. É quem tá vendo a sua promessa, que a promessa Deus fala para Moisés, aquilo dali. Mas ele tinha para todo o povo a mesma bênção. Deus levanta Moisés fala para o povo, vai lá dar uma olhada na terra, só que o povo, infelizmente, os espias, 10 deles, não querem a bênção, realmente não querem. Por quê? Porque não querem lutar. Fala, se você quiser, você tá louco que eu vou passar por isso? Enfrentar esses gigantes, esses moradores? Então começa a infamar a terra, começa a falar que é mais difícil do que realmente é. Falar mal, eles aumentam as coisas. O versículo 33, ele fala aqui, ó, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha só o que o povo está falando, isso é mentira. Eles falam para o povo assim, olha, é como se a gente fosse gafanhoto perto desses gigantes. Eu sou muito pequeno perto deles. E é mentira, não era tão difícil assim. Eles estavam infamando a terra.
O diabo, ele usa pessoas para infamar a terra prometida, a bênção que Deus tem para você. Falar que é muito difícil, você vai passar por uma situação muito complicada, que as coisas não são assim tão fáceis como você está pensando. Você está achando que é assim? A ideia deles era voltar para o Egito. E eles começam a murmurar contra Moisés e Arão, falar mal. Foi para isso que você trouxe a gente até aqui, para a gente morrer? Eles começam a murmurar. É só isso que a gente tem, novamente murmurando. É pra gente morrer aqui, é pra gente lutar contra esses gigantes, pra gente morrer. É pra passar por essa situação que Deus nos trouxe. É essa bênção que você fala que Deus tem pra sua vida? Ou pra minha vida? É isso que Deus tem pra dar pra gente? Pra você, pra mim? Ou só pra você? É isso que é essa terra? O que adianta tanta prosperidade? O que adianta tantas coisas grandes se tem que enfrentar esses gigantes? O que adianta tudo isso? Fala pra mim o que adianta. Se tem esses gigantes pra gente enfrentar, se tem essas montanhas pra escalar, eu não quero passar por isso não. Melhor seria voltar pro Egito, melhor seria ficar lá. Eu não vou não, se você quiser, você vai sozinho, porque eu não vou. Você quer ir? Vai. Mas depois você não liga pra mim chorar não, depois você não vem falar pra mim não. Depois você acha que eu vou enfrentar esse gigante? Você acha que eu vou passar por essa situação de subir escalar montanhas? Entrar nesses rios? Vou nada, tá louco? Os espias falaram pra mim. Os espias falaram que a terra, os gigantes são tão grandes que é como se a gente fosse gafanhoto. Eu ouvi falar que isso aí, você tá louco, eu vou fazer isso, vou nada, você é doido. Não é assim que o diabo usa a pessoa pra falar? É pra desanimar você. O povo ficou desanimado porque eles ouviram que os gigantes eram grandes e que era como se o povo de Israel fosse como um gafanhoto perto daqueles gigantes. Isso era mentira, não eram tão grandes assim. Imagina se os gigantes fossem tamanho do, se o povo de Israel fosse o tamanho de um gafanhoto perto dos gigantes. Nossa, né? Se eu não me engano, os gigantes tinham até 2,9 metros de altura, 3 metros, ou talvez até um pouco mais. Mas isso não significa que você vai ser como um gafanhoto perto do gigante. Entendeu? Então assim, era mentira. Ah, que é muito difícil, não sei o quê. Ah, não, mas tem gigantes e sim, tem dificuldade. Eu penso que o Senhor me prometeu, que o Senhor está me mostrando, sim. Mas Deus vai te ajudar. Calma, descansa o seu coração, não dá ouvido para essas pessoas. Deus vai te ajudar. Ele fala, calma, não temas que eu sou contigo, eu não prometi para você a bênção, eu vou estar lá com você, você vai passar por situações, você vai escalar a montanha, mas eu vou estar com você. Não temas que eu te ajudo, bichinho de Jacó, não dá ouvido para essas pessoas que estão do seu lado falando isso não. Descansa o seu coração. Aí o povo falava muito mal da terra. Porque eles ouviram os espias que viram a terra, gente que entrou na terra e tinha experiência. Mas existem pessoas que têm experiências negativas na terra prometida que Deus prometeu pra gente. Por quê? Porque a pessoa tem os olhos maus. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Mas se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Então algumas pessoas já entraram na terra prometida que você quer entrar. Já. E tiveram experiências frustrantes ali. Tá? O povo de Israel entrou, viu, o povo não, os espias, 12 espias, viram os frutos da terra, só que 10 deles, ao invés de prestar atenção nos frutos das bênçãos do Senhor, ficaram olhando para as lutas. Não tem gente que é assim, negativo? Então, aí a pessoa fala para os outros, olha gente, é muito pior do que vocês imaginam, a situação é muito difícil, lá dentro vai ser assim, vai ser assado, se você for para lá vai ser assim. Gente, porque eu já vivi ali, eu já entrei ali, eu já vi, eu sei como é, eu tô dizendo para você, eu estou falando para você porque eu sei como é. Eu não quero te desanimar. Eu não quero passar uma mensagem negativa, mas é porque eu sei, eu já entrei ali, eu já trabalhei ali, eu já vi, eu já conversei com alguém que trabalhou ali, falando, disse que é assim, falando, disse que aquele local é assim, que aquele bairro é assim, que aquela cidade, aquele país, aquela região, não, já tá louco. Casamento, ixi, é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Filho, que decepção. Não tem gente que é assim, experiências negativas geram comentários negativos. A pessoa não olha para as bênçãos que Deus tem ali, ó, através daquela promessa. Não olha, só olha para as coisas negativas. E a gente tem aqui dois espias, Josué e Caleb, super positivos, cheios de fé, totalmente diferentes. Como eu mencionei aqui, Caleb no versículo 30 fala assim, olha, eia, subamos a terra, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, ou seja, certamente nós vamos conseguir. Vamos pela fé que a gente vai conseguir. Agora, e no capítulo 14 de Números, Josué, ele alerta o povo
Versículo 7 do capítulo 14 de Números. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha, vai lá porque é muito boa. Eu sempre mando alguém para falar: não, menina, vai. Não, rapaz, faz isso. Não, é muito bom isso aí que você está querendo. Não vai que é bom sim. Mas infelizmente são poucas as pessoas para falar bem da terra prometida para você. Então aí a gente acaba ficando com medo, porque é tanta gente falando mal, é 10 pessoas contra 2. Sim, foram 10 falando mal da terra, infamando, inventando um monte de coisa, que o gigante era... Gente, não era tão grande assim o gigante, mas eles falaram mal da terra. Nossa, criticaram demais. É como popularmente o povo fala, meteu o pau? Meteram o pau na terra prometida. Tinha uma fartura, tinha bênção danada ali, mas eles meteram o pau na terra prometida, desse jeito. Então... Josué e Caleb falaram pro povo: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Só 2 dos 10 falaram: gente, mas isso é muito bom. Que bom você vai fazer essa faculdade. Que bom você passou nesse... Nossa, é muito bom. Você está estudando para aquela prova. Nossa, que bênção. Faz mesmo, estuda mesmo. Não, vai sim para aquela empresa, manda o currículo, vai lá. Não, vai lá, tira o passaporte, vai lá e faz. Faz aquela viagem, vai. Pouquíssimos falar bem da terra prometida. Ó, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Ou seja, só se ele se agradar da gente. É só se ele se agradar das suas atitudes de fé. Quais as atitudes de fé que você tem que ter? Lutar, orar, jejuar, ler a palavra, estudar ou trabalhar, ou dar passos e ir lá tirar um documento, fazer o que você tem que fazer. Mas é tudo pela fé, porque vai ser com dificuldade, vai ser com luta. Sem luta não tem vitória. Versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha a fé de Josué e Caleb. Não fica com medo não. Não seja rebelde, não se volte contra Deus, não desobedeça. Ser rebelde, se rebelar, significa desobedecer a Deus. Deus está mandando você fazer algumas coisas, faça do jeitinho que Ele está mandando você fazer. Não mude nada. Deus está te dando uma direção, vai. Ah, não, mas eu acho que eu vou por aqui, que aqui é melhor. A direção tem que ser exatamente do jeito que está mandando você fazer. Se você mudar alguma coisa que Deus está te direcionando, está sendo rebelde. Então quem está errando é você. Não seja rebelde contra o Senhor e não tem mais. Não fica com medo não. Porque como pão nós vamos devorá-los. Olha só a fé de Josué e Caleb. Ah, isso para Deus? Isso não é nada. Isso aí pra você? Não é nada, você vai conseguir. Vai lá. Mas não seja rebelde, vai pelo caminho certo, o caminho que Deus vai te direcionar. Deus vai te direcionando nessa batalha aí. Se você fizer alguma coisa diferente, é você que se rebelou, você que foi contrário à vontade do Senhor, tá na sua vida. Apesar disso, versículo 10, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ou seja, toda a congregação se voltou contra porque ficou ouvindo os 10 espias, que era a maioria que falava mal da terra prometida. Então, o que eles queriam? Apedrejar, tacar pedra em Josué e Caleb. Quem está falando mal, bem, da bênção para você, infelizmente o povo vai querer apedrejar. Às vezes, quem está do seu lado está tendo essa visão negativa, está dando muito ouvido a voz do diabo, desses 10 espias, pessoas negativas, pessoas que tiveram experiências ruins. Às vezes vê alguma coisa ruim na internet, aí começa a falar. E aí o que essas pessoas querem? Apedrejar Josué e Caleb, que falaram coisa boa da terra prometida. Ou seja, falar, olha, sabe quando a pessoa fala assim, ah, esse profeta aí é do capeta, eu não acredito nisso não. Começa a criticar a pessoa. Ó, isso aí é o que Josué e Caleb tá falando, eu não confio não, tá? Prefiro apedrejar. Eu prefiro criticar essa pessoa. Ah, eu não confio em Josué e Caleb não, porque Josué e Caleb, ó, não é o que estão falando pra mim não, tá? O que Josué e Caleb tá falando pra você não é o que está sendo falado para mim. O que está sendo falado para mim é que a terra é como se a gente fosse gafanhoto perto dos gigantes. Tem muitas montanhas difíceis, rios, fundos para atravessar. Ó, você vai me desculpar, mas eu não confio em Josué e Caleb. Ah, eu não gosto de Josué e Caleb. Ah, não confio. Apedrejando Josué e Caleb, que está te incentivando, que está te motivando. Ou então que está passando algo para você da parte do Senhor. E que é de Deus sim, mas a pessoa não quer, não aceita a bênção, não aceita de qualquer jeito nenhum. Prefere o Egito, prefere morrer no Egito do que lutar, do que ter fé, do que acreditar. Então, versículo
11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Olha Deus chateado com o povo. Apesar de todos os sinais que eu já dei, de que a bênção é sua, você vai murmurar contra Deus? Você vai provocar Deus a ira? É isso que você quer, ficar ouvindo esses 10 espias aí que só sabem falar mal da terra prometida? Você vai abrir mão da sua bênção? Porque os outros estão falando mal? Porque os outros estão criticando as lutas que você vai ter que enfrentar? As batalhas que estão por vir? Ou estão falando que é mais difícil? Você vai deixar o diabo colocar medo no seu coração? Faz a sua parte. Não murmura, não, pede perdão a Deus por essa dúvida, esse medo. Fala: Jesus, me dá coragem, me dá fé. Tira esse medo, me ajuda, coloca um filtro nos meus ouvidos e nos meus olhos para eu não ouvir as setas do diabo. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, para eu não desistir da terra prometida, para eu não provocar o Senhor a ira, me dar fé para eu não murmurar nesse deserto. Versículo 12: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Ou seja, Deus está falando: eu vou ferir esse povo com doenças, e eles vão deserdar a terra, eles não vão entrar. Você sabe que o povo que entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, jovens menores de 21 anos, né? Os pais não entraram, os avós, se tinha avós ali, não entraram, morreram no deserto. Existem terras prometidas que você vai entrar que seu pai e sua mãe não vão entrar. Tem bênção que é pra você. Seu pai e sua mãe não vai ter fé pra te incentivar, pra apoiar. Você vai ter que fazer calado, escondido, sozinho, você e Deus. E se eles desconfiarem, você vai ter que dar um jeitinho, um jogo de cintura pra eles. Não. Né? Não é mentir, mas é tentar, sabe? Não dar ouvido à voz do diabo, porque tem coisa que os seus pais não vão ter fé pra fazer. E muito menos para te incentivar. Então você vai às vezes falar para eles animados da terra prometida que Deus tem para você, que manda leite e mel, que tem uvas gigantes, e eles vão ficar dando ouvido à voz do diabo, porque eles não estão dispostos a passar por essa luta e não querem que você passe. Amém? Às vezes não é o pai e a mãe, às vezes é o marido, às vezes é a esposa. É quem está do seu lado, seus amigos. Sabe que tem aqueles amigos que estudam com você, trabalham com você. E quando você fala: olha, tem uma terra prometida aqui, eles falam: eu, hein? Mas você sabe o que tem que fazer para poder chegar lá? Você sabe as consequências? Você já parou para pensar nas consequências dessa escolha sua? Você não está pensando nas consequências, você não está pensando na luta que você vai passar. Você não está sabendo de nada. Os gigantes são enormes, é como se a gente fosse gafanhoto perto dele. É muito difícil isso que você está querendo. Você tem que pensar bem, tá? Nas consequências, você pode até morrer. Aí você vai chegar lá, você vai até se arrepender, depois vai querer voltar, não vai dar. Olha, você cuidado. Eu, então doido, não, mas Josué e Caleb falaram que é bom. Que não, cuidado, hein? Josué e Caleb, confia nesse povo, não. Eu não acredito em Josué e Caleb, não. Eu não confio, não. Então você tem que tomar cuidado. Quem tá do seu lado, no meio da parentela, tios, avós, pai, mãe, irmãos, no meio dos seus amigos, lugares onde você pegou, pessoas para as quais você conta suas bênçãos, com quem você conversa acerca desse tema. Vamos falar sobre a terra prometida? Vamos falar sobre Canaã? Aí o povo: Canaã, tá louco? Vou passar por isso nada. Pouquíssimas pessoas falaram: não, Canaã é muito bom. Só Josué e Caleb que falaram: olha, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa, vai. É bom demais. Que bênção. Poucas pessoas vão te animar. Olha, Deus tem uma promessa na minha vida. O nome da promessa é Canaã. Ixi, Deus me livre, Canaã. Mas você já ouviu falar como é que é difícil? Você já ouviu? Não mexe com isso não. Mas Josué e Caleb, você acredita em Josué e Caleb? Você confia nesses dois? Se fosse até mesmo uma profecia, eu vou falar assim: mas você acredita nesse profeta? Uai, só pedir confirmação a Deus. Deus pode confirmar, não é Deus que falou? Não foi Deus que falou? Pede a Deus: Jesus, eu quero confirmação. Ele confirma. Mas não acredito nisso não acredito em Josué e Caleb, não acredito em nada que esse povo fala. Não acredito nem no que você está falando, Deus me livre. Então assim, vigia com a terra prometida, vigia com as suas bênçãos. Vigia com quem está do seu lado, com quem você comenta sobre a sua vitória, o que Deus tem mostrado para você, que é coisa grande e firme. Às vezes é melhor você ficar caladinho. O pessoal começou a falar de Canaã, você fica de boca fechada. Deixa o povo falar mal. Só você e Deus ali em pensamento. Porque quem está do seu lado, infelizmente, vai acabar te atrapalhando. O diabo vai tentar usar
Quem está do seu lado para atrapalhar? Você vê que Moisés, ele nunca entrou na Terra Prometida. Moisés vai entrar na Terra Prometida no Novo Testamento. Mas primeiro ele vai morrer. Mas isso é uma outra história. Isso aí é uma coisa mais... Eu quero que você entenda que Moisés também não entrou. Tá? O povo foi tirando a paciência de Moisés, foi mexendo com... Olha só, ele entra na Terra Prometida, que é o céu. Então, assim, você pensa que a posição de liderança é uma posição fácil? Não. Você vai ser o líder, você vai ser o cabeça, Deus vai falar com você. Você vai ver que às vezes você vai perder suas bênçãos por causa do povo. Cuidado com o que você ouve do povo. Cuidado. Cuidado com as pessoas da sua casa, suas amizades, com quem você encontra na rua, no local onde você está. Aí começa a falar sobre aquilo. Cuidado. Você precisa se manter na posição de fé, olhando ali para a bênção do Senhor. Confiando nele. Só escuta Josué e Caleb. Tá? Só escute as coisas boas da Terra Prometida. Para de ouvir com notícias ruins, porque isso vai te atrapalhar. Então peça ao Senhor Jesus coragem, fé, força para lutar e colocar filtro nos seus ouvidos e nos seus olhos. Eu desejo você que assistiu esse vídeo, que você fique na paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe muitíssimo, que você faça essas orações, que o Senhor Jesus te dê fé, força, coragem. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoe essa pessoa que está do outro lado, que ela não desista, que ela não dê ouvido para a voz do diabo, que ela não fique vendo notícias ruins, olhando situações, não confie apenas no que o Senhor tem falado. Para de ficar vendo e ouvindo as coisas que aparecem na sua frente, notícias ruins, para. Porque Deus quer te abençoar. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguém, amém? Fica na paz do Senhor, tchauzinho.